Ouviremos agora o professor Dr. Pedro Tavares de Almeida, professor catedrático da Universidade Nova de Lisboa, que fará a apresentação de António Cândido, um retrato do político intelectual. Bom, boa tarde a todos. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Dr. José Luís Gaspar, Sr. Presidente do Centro de Estudos Amarantinos, Dr. Pedro Barros, Sr. Comissário das Comemorações Evocativas de António Cândido, Dr. Professor Luís Ramos, vereadores municipais, Presidente de Juntas de Freguesia, Sr. Professor Presidente da Assembleia Municipal de Felgueiras, não me esqueci, representantes da Santa Casa da Misericórdia, presumo que também estejam presentes, minhas senhoras e meus senhores, as minhas mais cordiais saudações e um agradecimento muito especial pelo convite que me endereçaram e que aceitei com todo o gosto. É com muito prazer que estou aqui e espero corresponder às expectativas que depositaram na minha colaboração e que, no final, o saldo seja positivo, começando desde já por esta conferência que espero que seja digamos, um momento de interesse, não digo lúdico, porque é um pouco difícil sobre este tema introduzir uma dimensão lúdica, mas que pelo menos, enfim, no final possam sair com alguma informação acrescida sobre António Cândido. Na memória coletiva amarantina, certamente que o nome de António Cândido está, como se costuma dizer, gravado na pedra como um dos seus vultos mais iminentes, uma glória do passado. Ainda que muitos nunca tenham lido nenhum escrito de António Cândido, até porque as obras de António Cândido são muito de difícil acesso, enfim, muitas delas nunca foram reeditadas e, portanto, só ainda às bibliotecas, mas mesmo não tendo feito essa leitura, muitos dos amarantinos, até porque cruzam diariamente ou quase numa praça onde está a sua estátua, têm a vaga ideia de que António Cândido foi um político importante, por isso tem uma estátua, senão não teria uma estátua, e um busto que está no museu, um quadro que eu também tinha a expectativa de encontrar, um retrato a óleo no museu, mas que não estava lá, pelo menos não identifiquei, mas a maioria dos amarantinos terá, digamos, a ideia de que foi um político importante e sobretudo, um distinto orador na sua época. Inquirindo junto de meus colegas na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, quem era António Cândido, rapidamente me apercebi que o desconhecimento era bastante generalizado. E se alguns sabiam quem era o António Cândido, também nunca leram nada de António Cândido. Uma informação, digamos, alguns especialistas nas áreas da literatura responderam-me logo quando ouviram António Cândido, sim, sei quem é. Só que não reconheceram o António Cândido Ribeiro da Costa, mas o António Cândido Melo e Sousa, que é um famoso ensaísta e crítico literário brasileiro, aliás, recentemente falecido. Percorrendo muitas das obras da historiografia política contemporânea, obras que se debruçam sobre o século XIX e o princípio do século XX, raras são as citações que são feitas de António Cândido e, quando são feitas, não são reportadas a muitos dos seus escritos. É para fazerem alusões a que foi um grande orador ou em correspondência publicada aparecem referências a António Cândido. Portanto, conclusão, António Cândido é, sem dúvida, uma figura hoje relativamente desconhecida. Nesse sentido, o programa de comemorações a propósito do centenário da morte de António Cândido é uma oportunidade ímpar para resgatar a memória de António Cândido, recolocá-lo, depois que foi a expressão utilizada pelo professor Ramos, agora pelo professor Luís Ramos, recolocá-lo, digamos assim, no conhecimento generalizado que os portugueses possam ter da figura de António Cândido. Não foi uma figura menor e, sobretudo, acho que essa é uma oportunidade importante, não só para relançar o nome de António Cândido, mas para sublinhar a importância de um estudo que António Cândido fez, que é a grande obra académica de António Cândido, e iremos referir aqui na minha exposição mais para a frente, que é um estudo sobre o direito de voto e sobre os sistemas eleitorais, o impacto que os sistemas eleitorais tinham no funcionamento da vida política e que é aquilo que podemos designar uma obra seminal, uma obra pioneira da ciência política em Portugal e que
tão ou mais importante do que isso, é uma obra que ombreia com alguma da literatura sobre o tema publicada além fronteiras, da melhor literatura publicada além fronteiras sobre este tema. Vir falar de António Cândido a Amarante pode ser um exercício um pouco temerário e arriscado, porque alguns dos presentes terão um conhecimento íntimo e erudito de aspectos da vida de António Cândido, das suas ligações a Amarante, que eu não tenho, enfim, nunca fiz essa investigação, mas espero, digamos, sobreviver a essa ousadia, refugiando-me em alguns aspectos de caráter mais geral, que, enfim, onde poderei trazer algum contributo inovador. E, nesse sentido, eu irei falar sobre duas dimensões importantes em António Cândido. O António Cândido enquanto político, não tanto o político ligado à vida local de Amarante, aliás, onde existe já um trabalho antigo publicado por Malheiro da Silva sobre a elite política amarantina e onde, enfim, aborda esses aspectos, mas irei falar, digamos assim, de aspectos mais gerais, fazendo uma descrição, muitas vezes simples, de alguns aspectos que são menos conhecidos e creio que podem enriquecer o conhecimento que se possa ter do papel político e da ação política de António Cândido. E, por último, abordarei essa obra que António Cândido produziu em 2 volumes, em 1878 e 81, que já aqui foi referida nas intervenções anteriores, e que é, de facto, uma obra de excepcional qualidade e que merece, digamos assim, ser aqui analisada, enfim, também de uma forma relativamente simples, até porque tem algumas componentes mais técnicas que, enfim, não irei analisar aqui, como é óbvio. Comecemos então por analisar António Cândido, o político. Como já foi aqui dito, foi deputado, par do reino, isto é, para quem este termo par do reino possa não significar muito, no século XIX, durante a monarquia constitucional, existia um sistema bicameral, onde existia uma Câmara Baixa, a Câmara dos Deputados, e uma Câmara Alta, que, no caso português, se chamava Câmara dos Pares. Depois, na República, esse sistema bicameral manteve-se, mas a Câmara dos Pares passou a ter outra designação, que é, aliás, a mais comum no contexto europeu, que é a designação de Senado. Bom, embora não fosse uma Câmara alta eletiva, os membros dessa Câmara era por direito hereditário, descendentes de famílias da grande nobreza, por exemplo, ou eram por nomeação régia, era o rei que os nomeava, portanto não eram eleitos. Houve um período em que um segmento da Câmara dos Pares foi eleita, mas durante um período muito restrito. Mas, portanto, regressando onde estava, o político foi deputado, foi par do reino, foi ministro e conselheiro de Estado, uma grande distinção na época, mas, sobretudo, ou também, foi um homem de partido. E vamos começar por aí. E vamos começar por uma citação. Irei pontuar a minha apresentação com uma outra citação do próprio António Cândido. Escreveu ele, nessa obra académica de que irei falar no final, escreveu ele: não há vida pública, elevada e digna, sem partidos fortemente organizados. Relembro-me que, quando ele escreveu isto, no início dos anos 80 do século XIX, os partidos políticos eram organizações muito incipientes, do ponto de vista organizativo, do ponto de vista da sua identidade programática. As mudanças de partidos eram frequentes, o faccionalismo, as fações e as lutas e as intrigas pessoais, não quer dizer que elas não existam na atualidade. E aqui, enfim, alguns dos presentes terão mais experiência do que eu nessa matéria, ou mais conhecimento, pelo menos. E, portanto, eram organizações muito débeis, mas havia a ideia, na doutrina política liberal na época, que as democracias ou as instituições representativas, para funcionarem convenientemente, precisavam da existência de partidos organizados e disciplinados e, se possível, com o mínimo de coesão ideológica ou doutrinária, se quiserem. E António Cândido era muito sensível a este aspecto. E isso explica, aliás, deixo aqui já uma ponte
para a parte final da minha exposição, isso justifica que António Cândido se tenha interessado pela questão dos sistemas eleitorais, porque, segundo ele dizia, segundo ele escreveu, não é indiferente à forma como se organizam os partidos o tipo de sistema eleitoral que é adotado. O que é, aliás, uma afirmação, estou a reproduzi-la de cor, não é exatamente assim, mas quase, mas é uma afirmação de uma grande modernidade, porque a ciência política contemporânea, precisamente, e a partir de um autor francês chamado Maurice Duverger, veio precisamente sublinhar a inter-relação que existe entre os sistemas de partidos e os sistemas eleitorais e em que medida diferentes alternativas de sistemas eleitorais podem, digamos assim, afetar a configuração e a dinâmica dos partidos políticos. Homem de partido e homem de um partido. Isto também é importante porque, na época, houve, digamos assim, como disse há pouco, muitas transumâncias, gente que passava de um partido para o outro. Bom, António Cândido não, manteve-se fiel ao seu partido, de origem, e mesmo quando se afastou dele, temporariamente, já veremos isso, ele próprio afirmou várias vezes que nunca hostilizaria o seu partido de origem. Depois veio-se a reconciliar, já lá iremos. E qual foi esse partido? António Cândido, em meados dos anos 70, aí as informações são muito parcas, até porque António Cândido também era muito novo, mas quando ele já está na Universidade de Coimbra, como aluno da Faculdade de Direito, tudo leva a crer, por várias informações, agora, enfim, não vamos estar a especificá-las, que ele já gravitava na órbita do partido histórico. Na altura, existiam, nos anos 70, existia o Partido Regenerador e o Partido Histórico, que eram os dois principais partidos monárquicos. Depois havia mais uns partidos monárquicos, mais pequenos, entre os quais o Partido Reformista. Eu chamo a atenção para este partido, o Partido Reformista, porque depois, em 1876, vai haver uma fusão entre o Partido Histórico e o Partido Reformista para formarem o Partido Progressista. António Cândido, como eu disse, começou por gravitar na órbita do Partido Histórico, e a prova disso é que ele foi escolhido como orador sagrado para fazer, durante as exéquias, que aliás foi aqui referido pelo Dr. Pedro Barros, do Duque Lolé, que foram celebradas na Sé de Coimbra, em 1875. E ainda António Cândido era bacharel em Direito, não era sequer ainda licenciado, ou muito menos doutorado em Direito, era bacharel em Direito, e coube-lhe, digamos, essa honrosa escolha para celebrar as exéquias daquele que era um dos principais chefes do Partido Histórico. Mas é em 1876, quando se dá essa tal fusão entre o Partido Histórico e o Partido Reformista e surge um novo partido com a designação de Partido Progressista, que verdadeiramente António Cândido entra na política ativa. E desde logo, na primeira Assembleia Geral desse novo Partido Progressista, que se realiza em dezembro de 1876, ele destaca-se como um dos principais oradores. Referenciado, aliás, na imprensa da época. Uns anos depois, em 1880, ele é nomeado para a Comissão Executiva Nacional do Partido Progressista. Bom, e depois, manter-se-á ativamente ligado ao partido, como deputado, como parlamentar. Em 1885, ele associa-se a um grupo chamado da Vida Nova, onde pontificava Oliveira Martins. Foi um grupo de personalidades que aderiu ao Partido Progressista e que procurava, digamos assim, revitalizar, era o seu objetivo, revitalizar do ponto de vista doutrinário e ideológico o Partido Progressista, porque achavam que as diferenças entre o Partido Progressista e o Partido Regenerador estavam a esbater-se, que não havia, digamos assim, uma grande identidade programática, ou que o Partido Progressista estava a perder a sua identidade programática matricial, inicial, e, portanto, era preciso um esforço de renovação ideológica. E António Cândido acompanhou esse grupo nesse processo. Depois, em 1888, começa a distanciar-se, estou a fazer uma narrativa simplificada, começa a distanciar-se do Partido Progressista, sobretudo porque o Partido Progressista estava no governo, nessa altura, e António Cândido discordou de várias medidas que foram adotadas e, sobretudo, entrou em rota de colisão com dois ministros do governo progressista que eram muito influentes, até porque tinham jornais, enfim, eram redatores e diretores de jornais com bastante impacto na altura, que eram Emílio Navarro e Mariano de Carvalho. Mariano de Carvalho, aliás,
associado a uns escândalos que ocorreram na época, de corrupção, etc. E António Cândido afastou-se progressivamente do Partido Progressista e escreveu uma carta até, em janeiro, salvo erro, fevereiro de 1889, uma carta a José Lucente Castro, que era o líder do partido na altura, a formalizar a sua saída do partido. E assim manteve-se fora do Partido Progressista até 1894, onde se reconciliou e voltou a ter um papel ativo e a ser um grande protagonista numa Assembleia Geral do Partido Progressista que se realizou no Porto nesse ano de 1894. Depois, embora se tenha, digamos, distanciado progressivamente da vida política ativa, manteve a sua fidelidade até ao fim ao Partido Progressista. Deixem-me só fazer aqui uma nota para dizer-vos o seguinte, porque talvez não tenham essa informação. O Partido Progressista, quando foi criado em 1876, representava um exemplo claro de modernização do sistema partidário português. Uma modernização ainda tímida, ainda incipiente, mas de qualquer maneira era um início de um processo de modernização. Porquê? Porque o Partido Progressista foi o primeiro partido monárquico a ter um programa político consistente e coerente, e foi também ancorado, digamos assim, naquilo que eram as premissas essenciais das doutrinas liberais progressistas na época, e, por outro lado, também porque o partido se dotou de um regulamento interno, antecipando-se até ao Partido Republicano, dotou-se de um regulamento interno, que seria, digamos assim, uma espécie de antecipação de um estatuto do partido, onde regulava as relações entre os diversos órgãos do partido, o estatuto, digamos assim, dos sócios ou membros do partido ou militantes. O termo militantes já era utilizado na época, não tanto no sentido como é hoje, mas já era utilizado na época. E, portanto, nesse sentido, era, digamos assim, um modelo de organização avançado para a época. Digamos, mais uma vez, é importante ter presente isto porque ajuda também a explicar a valorização que António Cândido dava ao papel dos partidos no funcionamento de um sistema representativo, como era o da monarquia constitucional, e o interesse que ele dedicou aos sistemas eleitorais como um dos mecanismos que podiam ser importantes para fortalecerem a tal coesão, solidez organizacional e até a identidade programática dos partidos. Porque a reflexão que ele vai fazer sobre sistemas eleitorais está intimamente relacionada com este aspecto. António Cândido, homem de partido, mas parlamentar. O deputado. António Cândido, quando é que foi eleito? Foi eleito pela primeira vez... António Cândido foi eleito pela primeira vez em 1879, pelo Círculo de Amarante. Já lá iremos. Foi eleito também em 1884 pelo Círculo Plurinominal de Coimbra e em 1887 pelo Círculo Plurinominal de Aveiro. Ou seja, António Cândido teve 3 mandatos como deputado, que cumpriu integralmente, embora a duração das legislaturas tenha sido variada. A primeira legislatura foi relativamente curta, foi entre 1880 e 81, depois o governo caiu e houve novas eleições. Aliás, enfim, não vamos agora entrar por aí, mas houve este mecanismo da queda dos governos e da convocação das eleições, era, digamos assim, muitas vezes um ritmo alucinante, sobretudo em certos períodos, nomeadamente no final da monarquia constitucional e a partir dos anos 90. Bom, 3 mandatos. Foi eleito como deputado, tinha 29 anos, José Lucente Castro. Perguntar-me-ão, era novo ou não em relação àquilo que era a média na época? Era mais novo, não era dos mais novos. Houve deputados que foram, com 20 e poucos anos, que foram eleitos, entraram no Parlamento, mas, segundo os dados de um estudo que eu publiquei já há muitos anos, entre 1851 e 1890, os deputados que foram eleitos neste período estrearam-se no Parlamento com a média de idades de 36 anos. Portanto, José Lucente Castro estava bastante abaixo da média dos outros deputados, com 29 anos. Em 1879, ele foi eleito simultaneamente por Amarante e por Coimbra.
porque na altura eram permitidas aquilo que se designavam as candidaturas múltiplas, ou a acumulação de candidaturas. Isto é, um indivíduo podia se candidatar em diversos círculos. Isto não era uma originalidade portuguesa, isto era algo que era comum por essa Europa fora. Em França, por exemplo, havia candidatos que se apresentavam em 7 círculos eleitorais ao mesmo tempo. Depois havia critérios que estavam definidos na lei, que estabeleciam as prioridades pela qual o círculo onde devia ser eleito. No caso português, que era, digamos assim, também uma disposição legal que suponho que era comum no resto da Europa, a questão da naturalidade tinha precedência. E, portanto, como António Cândido era natural de Amarante, do concelho de Amarante, e, portanto, foi eleito por Amarante e não por Coimbra. O círculo eleitoral de Amarante, importa aqui sublinhar, existiu como círculo autónomo durante praticamente toda a segunda metade do século XIX. Foi na legislação de 1851 que, pela primeira vez, o Círculo de Amarante foi autonomizado, na altura elegendo 3 deputados e agregando outros concelhos vizinhos, Baião, enfim, agora já não me recordo exatamente todos os que estavam presentes. A partir de 1859, com a introdução dos círculos uninominais, isto é, círculos que elegem um só deputado, Amarante passou a ser basicamente o Círculo de Amarante decalcado do Conselho ou da Divisão Administrativa Conselhia. Portanto, era o Conselho de Amarante que funcionava como círculo. Bom, nas eleições que ocorreram no Círculo de Amarante enquanto círculo autónomo, entre 1868, não tenho dados para trás, entre 1868 e 1890, só em 2 eleições houve competição eleitoral, houve luta eleitoral. A primeira foi em 1869, onde o eleito foi um membro do Partido Reformista, que eu fiz alusão há pouco, que se chamava Joaquim Nogueira Soares Vieira, uma personalidade também, enfim, uma família aqui da zona. A segunda eleição, onde houve luta e luta renhida, foi em 1879, onde, pela primeira vez, António Cândido se candidata e ganha ao seu rival regenerador, que era o Visconde de Ribatâmega, em que António Cândido recolheu 2.400 votos, aproximadamente, e o seu adversário recolheu 2.200 votos, ou seja, uma diferença de 200 votos. Luta renhida. O que é certo é que, depois desta eleição, e pelo menos até aos anos 90, o Partido Regenerador dominou a cena eleitoral em Amarante. Em 1881, António Cândido tencionava recandidatar-se por Amarante, mas rapidamente percebeu que não tinha condições de êxito. E escreveu, triste e amargurado, ao seu chefe político, José Luciano de Castro, a dizer que por Amarante não tinha condições de vitória e, portanto, que o seu chefe procurasse outro círculo eleitoral por onde ele pudesse ser eleito. O que José Luciano de Castro fez, mas sem êxito, e, portanto, António Cândido não foi candidato sequer, e, portanto, muito menos eleito em 1881. Durante a década de 80, quem era o principal influente eleitoral e que era o deputado representante de Amarante era Joaquim Pereira Teixeira de Vasconcelos. Está certo? João, eu baralho-me sempre por causa... O que eu referi há pouco do Nogueira Soares é que era Joaquim, sim. Bom, mas António Cândido, apesar de aparentemente não ter uma grande influência eleitoral em Amarante, ou pelo menos uma influência preponderante, porque não a tinha, manteve-se sempre interessado pelos assuntos locais e procurou influenciar, na medida do possível, o desenlace das eleições realizadas em Amarante. Prova disso é, num livro que foi editado pela Câmara Municipal de Amarante, em 2000, as cartas que ele escrevia, nomeadamente ao capitão Viana Pedreira, Carlos Viana Pedreira, a agradecer os serviços prestados durante as eleições de 1906, durante as eleições de 1908 e até nas eleições de 1919, já na Primeira República, onde, e, enfim, poucos anos antes de António Cândido falecer, ele mostrava-se interessado e empenhado, digamos assim, na vida política local e a tentar influenciar o jogo eleitoral. Parte do Reino. António Cândido foi nomeado
foi nomeado pelo rei, par do reino, em 1891. Na altura, apenas duas notas, na altura ele foi muito criticado, esta nomeação foi muito criticada, porque aconteceu de uma forma pouco usual, porque António Cândido era ainda ministro, como ministro do reino, do governo, e foi nomeado par enquanto exercia as funções ministeriais. Isso foi um pretexto para muitas críticas que surgiram então em relação a António Cândido. Na Câmara dos Pares, chegou a presidir a Câmara durante um período muito curto, entre abril e agosto, de 1905. Dadas estas informações de base, qual foi a atividade parlamentar mais relevante de António Cândido? Bom, o maior protagonismo de António Cândido foi na legislatura de 1880-81 e depois na sessão legislativa de 1885. Nas restantes sessões legislativas e na legislatura de 1887-89, apagou-se. O seu papel foi muito discreto e isso, nesta parte final, pode ter a ver com duas coisas: a sua nomeação como ajudante do Procurador-Geral da Coroa e Fazenda e, por outro lado, o progressivo distanciamento em relação ao Partido Progressista e que levou à sua ruptura em 1888. A sua estreia parlamentar foi em 17 de fevereiro de 1881 e António Cândido tinha-se mantido silencioso durante o primeiro mês de funcionamento da Câmara dos Deputados e havia uma grande expectativa para a sua intervenção, porque ele tinha uma fama enorme como orador, e lá se fez então essa intervenção em 17 de fevereiro, que teve, digamos assim, uma projeção enorme na imprensa da época. O Rafael Bernal Pinheiro dedicou-lhe uma caricatura enorme numa página do António Maria, enfim, o livro de caricaturas de Rafael Bernal Pinheiro, e António Cândido destacou-se nessa sessão por defender o governo progressista dos violentíssimos ataques que um dos parlamentares regeneradores tinha dirigido ao governo progressista. Esse parlamentar era Índice Ribeiro. Aliás, anos mais tarde, já na Câmara dos Pares, vai haver uma réplica deste debate, na medida em que um dos debates importantes de António Cândido na Câmara dos Pares é precisamente em resposta a acusações que Índice Ribeiro fazia ao governo progressista e ao seu líder José Luciano de Castro. Nessa sessão legislativa de 1880-81, isto é um indicador da importância, era uma estrela em ascensão nessa altura, António Cândido, sem dúvida, no Partido Progressista, é que nessa legislatura ele é escolhido para ser relator da comissão da chamada resposta ao discurso da Coroa. Era um ritual parlamentar que no início de cada legislatura havia um discurso da Coroa, que não era escrito pelo rei, era escrito pelo chefe do governo, e depois havia, digamos assim, uma resposta que era dada no Parlamento. Era um ritual parlamentar, muitas vezes era pacífico, noutras vezes, quando as coisas estavam mais azudadas, digamos assim, havia uma maior violência discursiva e os debates eram mais acalorados. Isso é um indicador importante da relevância que António Cândido ia adquirindo no Partido Progressista. E participa depois também em debates muito importantes com Fontes Pereira de Melo. Há, digamos assim, um duelo verbal intenso em pelo menos duas sessões, em 1885, entre António Cândido e Fontes Pereira de Melo, e sendo um adversário intransigente de Fontes, deve-se sublinhar que, quando Fontes morreu, António Cândido fez no Parlamento um elogio ditirâmbico do político e estadista Fontes Pereira de Melo. Portanto, digamos, não guardou ressentimentos em relação a esse debate político muito apaixonado e intenso que tinha ocorrido. Um debate que foi mais penoso para António Cândido foi aquele que ocorreu na Câmara dos Pares no início dos anos 90, pouco depois de ele ter saído de Ministro do Reino. Porque quando foi Ministro do Reino, qual foi o acontecimento? Ele foi Ministro do Reino entre outubro de 1890 e maio de 1891. E, portanto, o que é que ele teve que lidar? Teve que lidar com um acontecimento crítico, que foi, na altura, a sedição militar de inspiração republicana que ocorreu no Porto em 31 de janeiro de 1890. E António Cândido ficou sob o fogo, quer de republicanos,
acusado de excessiva dureza nas medidas repressivas dessa revolta republicana, e Latino Coelho, Manuel da Arriaga fizeram duros discursos no Parlamento contra António Cândido, e, por outro lado, ficou sob o fogo também dos monárquicos que achavam que ele tinha sido brando demais e que, sobretudo, não tinha tomado as medidas cautelares necessárias para prevenir a revolta republicana, tanto mais que ele tinha estado no Porto durante uma semana antes deste acontecimento. E os sinais de que havia um clima de descontentamento, etc., já seriam aparentemente visíveis. Emílio Navarro, provavelmente procurando-se, digamos, vingar dos conflitos que já vinham do passado, escreveu no seu jornal, no Novidades, suponho, ou no Correio da Noite, artigos, digamos assim, muito críticos em relação a António Cândido. Mas ele ficou mais melindrado foi com as críticas acérrimas que lhe foram feitas por um seu colega, António Aires Gouveia, bispo, que na Câmara dos Pares fez, digamos assim, um discurso demolidor da figura, e não só do comportamento, como de algumas posições. Considerava que António Cândido estava prisioneiro de concepções anquilosadas, obsoletas, enfim, fazia um discurso muito crítico em relação a António Cândido, e ele aí, até pelo testemunho que dá em alguma correspondência, sentiu-se, digamos, pessoalmente atingido e melindrado por esse debate. Bom, foi como se diz em francês, à vol d'oiseau, foi assim uma visão do parlamentar e da sua atividade parlamentar, que ele participou em inúmeras comissões, quer comissões especializadas, quer na Câmara dos Deputados, quer na Câmara dos Pares, elaborou vários, ele sozinho ou com outros deputados vários, ou parlamentares, vários pareceres, portanto teve uma atividade, sobretudo nesse período, repito, na legislatura de 80 a 81 e na sessão legislativa de 1885, ele foi muito ativo. Nos anos subsequentes, ele teve, digamos assim, um papel mais recatado e foi menos interveniente. Uma nota sobre o orador parlamentar, que é, digamos assim, uma das imagens de marca, se assim se pode dizer, de António Cândido. Podemos dizer que a aura de inexcedível mestre na arte de eloquência é algo que ele adquiriu como orador sagrado, como então se dizia, e que consolidou depois na tribuna parlamentar e nas várias conferências que ele fez, aqui em Amarante e em muitos outros locais, em associações, de vários tipos, na academia, etc. Quem o ouviu, e há vários testemunhos memorialísticos a este respeito, não se poupou em elogios encomiásticos. O orador assombroso, o orador sublime, era comparado por muitos aos gigantes da oratória clássica, Demóstenes e Cícero, e, no caso português, com José Estevão, considerado, digamos assim, o grande modelo do tribuno parlamentar na monarquia constitucional. Segundo esses testemunhos, o estilo era ático, ou seja, simples e puro. A dicção era perfeita, a pose era elegante e majestática, a voz era pausada, as ideias e os argumentos eram expostos com meridiana clareza. Enfim, os elogios são rasgadíssimos. Muitos também sublinham dois aspectos interessantes. Um é que não era orador de improvisos. O que acontece, aliás, como é sabido, com muitos dos grandes oradores. Podem disfarçar a preparação, mas preparam meticulosa e cuidadosamente as suas intervenções. E era o que sucedia com António Cândido. À semelhança, aliás, de José Estevão e de outros parlamentares da época que, segundo os vários testemunhos, preparavam, repito, cuidadosamente os seus discursos. Por outro lado, é outro apontamento interessante, sublinhado por vários testemunhos coevos, mas admitido pelo próprio na introdução a uns discursos parlamentares que ele publicou, tinha uma memória assombrosa, prodigiosa, recitando de cor grande parte dos seus discursos. Escreveu ele, António Cândido: a minha preparação oratória é quase sempre mental e confiada não no papel, mas à memória, que tenho fácil, pronta e segura. Um dos seus principais biógrafos, António Cabral, escreveu:
António Cândido dispunha de memória assombrosa. Quando acabava de escrever um discurso, logo o tinha na cabeça, pronto para ser declamado. Admitamos que talvez haja um certo exagero nesta formulação, porque, lendo os discursos, alguns dos discursos de António Cândido, eles são bastante extensos. Aliás, ainda, enfim, há tempos, numa apresentação de um livro que foi recentemente publicado de Índice Ribeiro, tive a oportunidade de relembrar isso, que, na época, uma das características dos discursos parlamentares era a sua extensão, cá, em Portugal, como lá fora. E até dei o exemplo, por exemplo, de Gladstone, que foi o líder do Partido Liberal Inglês, que, numa sessão parlamentar, quando ele era Ministro das Finanças, ou equivalente de Ministro das Finanças, teve 5 horas seguidas a defender o seu orçamento. Índice Ribeiro, de que falei há pouco, também fez um discurso no início do século XX, na Câmara dos Deputados, onde teve 3 horas seguidas a perorar. Bom, e portanto isto era uma prática corrente e, portanto, é difícil, digamos, admitir que mesmo com essa memória prodigiosa, António Cândido pudesse recitar, como se dizia na época, integralmente os seus discursos. Bom, mas pelo menos esse é, digamos assim, um elemento que é muito sublinhado pelos seus contemporâneos. Vamos então, enfim, feita esta revisitação rápida e, espero, minimamente articulada sobre o António Cândido político, vamos então dar aqui fazer alguns comentários sobre aquela que é a sua principal obra escrita. António Cândido, que fez um percurso académico na Faculdade de Direito, que foi aqui já sumariado pelo Dr. Pedro Barros, portanto chegou além de catedrático na Universidade de Coimbra, mas, contrariamente a muitos dos seus colegas, não teve uma grande produção científica. É autor de uma obra, porque as restantes obras publicadas de António Cândido são o quê? São coletâneas de conferências, de discursos parlamentares, de elogios fúnebres, e ele fez elogios fúnebres às mais diversas personalidades da época, estrangeiras e nacionais, e, portanto, tem uma produção muito prolixa nesse plano. Mas, do ponto de vista de obras estruturadas, obras de autor, ele é apenas autor de uma só obra. Bom, o que não é caso único, nós conhecemos no campo das ciências sociais e humanas alguns autores que ficaram conhecidos apenas por uma obra que escreveram, mas a quantidade não se mede, ou a qualidade, melhor dizendo, não se mede pela quantidade de páginas e pela extensão de uma obra. Para terem uma ideia, esta obra de que se fez a referência há pouco se intitula Princípios e Questões de Filosofia Política, em dois volumes. O primeiro volume tem 190 páginas e o segundo volume é aquilo que diríamos um opúsculo que tem 40 e poucas páginas, ou 40 páginas, mesmo certinhas. Bom, portanto, é uma obra pequena. Um dado interessante a propósito desta obra. António Cândido se faz, ou cita, 44 referências bibliográficas neste estudo, das quais apenas 4 são de portugueses, sendo que a mais relevante são as referências que ele faz a Oliveira Martins e a um estudo, a um ensaio que Oliveira Martins tinha publicado em 1878 sobre as eleições, onde, enfim, António Cândido faz até extensos comentários sobre esta obra em notas de rodapé do livro. Mas apenas 4 autores portugueses. Das restantes 40 referências bibliográficas, todas são em língua francesa. Portanto, nitidamente, António Cândido não era fluente, não dominava a língua inglesa. Porque nós sabemos que, na época, outros autores contemporâneos citavam diretamente a bibliografia inglesa. Porque a bibliografia inglesa que António Cândido cita sempre nas traduções francesas. Sendo que um dos autores que ele mais cita, e que, no fundo, serve de anteparo a muitas da sua argumentação, apesar de uma ou outra divergência, é John Stuart Mill.
E percebe-se porquê. John Stuart Mill foi autor de um livro chamado, enfim, foi autor de vários livros importantes, mas foi autor de um livro chamado O Governo Representativo, que era uma espécie de bíblia na época, no século XIX, traduzida em várias línguas, com uma difusão extraordinária, amplamente citado, e era um autor que, muito citado por António Cândido, porque António Cândido, digamos assim, defendia posições similares e, portanto, apoiava-se naquilo que era uma das grandes referências intelectuais da época. Já só uma nota curiosa. A maioria destes livros que são citados por António Cândido, fiz essa pesquisa enfim, no catálogo da Universidade de Coimbra, não existem, nas versões que ele cita, não existem na biblioteca da Universidade de Coimbra. O que coloca uma questão curiosa. Como é que ele obtinha estas obras? E, portanto, é porque as encomendava, seguramente. O que era uma prática corrente na época. Mas é interessante que, por iniciativa própria, António Cândido seguramente adquiriu uma boa parte destas obras que ele cita no seu trabalho. Ora bem, sobre o que é que versa esta obra? Princípios e questões de filosofia política. Nela, António Cândido expõe e analisa criticamente as principais teorias do sufrágio, isto é, os fundamentos do direito de voto e as condições para o seu bom exercício, e, por outro lado, estuda, digamos, as várias soluções então existentes de sistemas eleitorais, aqui sistemas eleitorais no sentido restrito da palavra, ou seja, que remete para os modos de escrutínio, a maneira como os votos são convertidos em mandatos. Bom, portanto, esta é a reflexão fundamental. E o que é que ele nos diz a este respeito? Sobre a questão do direito de voto, ele aborda a questão do sufrágio universal. No século XIX existiam, muito rapidamente, duas escolas ou duas teorias fundamentais. Aquela que defendia que o direito de voto era um direito natural dos indivíduos, e, portanto, como resume António Cândido, cito, se a natureza é a mesma em todos os homens devem ter os mesmos direitos políticos. Era a consequência inelutável dessa igualdade de condições de partida. Mas, por outro lado, existia, em oposição a esta escola, a escola que defendia que o voto era um direito público derivado do Estado. Ou seja, utilizando uma citação muito expressiva de António Cândido, é como cidadão e não como homem que o eleitor vota. Portanto, o que significa que podiam ser introduzidos critérios restritivos no acesso ao direito de voto, nomeadamente critérios censitários, só votavam aqueles que tinham um nível de rendimento a partir de um certo escalão, ou aqueles que tinham, digamos, capacidades racionais, porque sabiam ler, escrever e contar, como dizia Stuart Mill, para poderem, digamos assim, lidar com os problemas complexos da governação de um país e poderem votar em consciência quando o faziam. Portanto, existia este debate sobre os fundamentos do sufrágio e sobre a necessidade ou não de introduzir mecanismos de restrição do direito de voto. Era um debate que se prolongou ao longo de todo o século XIX. Mas, obviamente, quando António Cândido escreve a sua obra, este debate já é um debate que começa a perder relevância. E começa a perder relevância porque, como o próprio António Cândido sublinha, o direito de voto é um facto positivo e irreversível, que se manifesta nas sociedades modernas e a sua extensão e universalização é uma tendência inelutável e irreversível. Portanto, não valia a pena, resumindo isto em umas palavras mais simples, não valia a pena perder tempo com grandes debates filosóficos sobre os fundamentos do direito de voto e se ele devia ser mais restrito ou mais ampliado. O debate devia colocar-se em encontrar as condições adequadas para que o exercício do voto, fosse ele restrito ou amplo, fosse feito em boas condições e que, portanto, isso era uma condição importantíssima para o bom funcionamento das instituições representativas. E, nesse sentido, António Cândido propõe duas condições ou requisitos básicos que deviam assegurar um bom exercício do sufrágio. O primeiro é a descentralização administrativa e política. E aí dava o exemplo contrastante dos Estados Unidos e a Suíça versus França. França, com um modelo político e administrativamente centralizado, o sufrágio, que era universal na época, dava lugar,
caciquismo, como se falava, corrupção eleitoral, etc, etc. No caso dos Estados Unidos e na Suíça, não quer dizer que esses fenómenos não existissem, mas, apesar de tudo, tinham, pelo menos na Suíça, menor impacto do que teriam em países como França. E que teriam, certamente, em Portugal, Espanha e outros países. A segunda condição é mais surpreendente, porque aí revela António Cândido, ao mesmo tempo que em certas matérias está alinhado com as posições de vanguarda na época, nesta matéria específica adota uma posição elitista conservadora, se assim quiserem. Porquê? Porque ele considera que a segunda condição importante para que o sufrágio funcionasse bem é que o sufrágio fosse indireto e que houvesse uma Assembleia mais restrita e qualificada de representantes do povo que podiam lidar com os assuntos mais complexos e de índole mais geral, deixando, digamos assim, o voto popular para escolher essa Assembleia de representantes e, portanto, havia uma filtragem, digamos assim, no processo de representação política. É uma visão anacrónica quando ela é escrita, em 1878 e 81, porque o sufrágio indireto já não existia em lado nenhum. Em Portugal tinha sido definitivamente abolido em 1852. Desde 1852 até hoje em dia, até os nossos dias, o sufrágio é direto em qualquer tipo de eleição. A segunda reflexão, portanto, a primeira reflexão tem a ver com a questão do sufrágio universal. E, para terminar, e para não vos cansar mais, vou terminar com a segunda parte da segunda questão, digamos, aflorada por António Cândido, que tem a ver com o sistema eleitoral. A tradição eletiva remonta à Antiguidade Clássica. Na Grécia, na Roma republicana, existiram eleições. Na Idade Média, pelo menos nas comunas urbanas, existiram eleições. A própria Igreja tem uma longuíssima tradição eletiva, basta ver a eleição do Papa. E as eleições eram sempre de acordo com o critério maioritário, o princípio maioritário. E até, digamos, à época em que António Cândido escreve, o sistema maioritário era aquele que estava difundido em todo o lado. No entanto, havia uma diferença. É que, por volta de meio do século XIX, nos finais dos anos 40, do século XIX, princípio dos anos 50, surgiram as primeiras soluções alternativas de sistemas de representação proporcional. A ideia de representação proporcional não era nova, como é óbvio, mas não havia nenhum método concreto de concretização, nenhum método de concretização da ideia ou do princípio da representação proporcional. E a primeira solução concreta foi encontrada, foi inventada, se quiserem, em simultâneo, mas de forma independente. Não houve plágio, não houve conhecimento de um e do outro. Foi inventada simultaneamente por um matemático dinamarquês, que era ministro das Finanças nessa altura, Carla André, e por um publicista inglês, Thomas Hare, que escreveu um livro onde propunham um método de representação proporcional que era semelhante àquele que tinha sido proposto por esse dinamarquês. Uma das razões por que esse método ganhou uma grande popularidade é porque John Stuart Mill, que era, como já disse há pouco, uma das figuras de referência, uma das figuras intelectuais de referência na época, no livro O Governo Representativo, mas não só, noutros escritos, acolheu essa solução como a grande descoberta na arte da representação política. Era para ele a grande revolução na teoria e na prática dos sistemas eleitorais, era a invenção da representação proporcional. Bom, e digamos que em Portugal a ideia de introdução de um princípio de representação proporcional teve ecos relativamente precoces. Em 1870, no final do ano de 1870, o ministro do reino da altura, o bispo de Viseu, que era ministro do reino, fez a primeira proposta, é a primeira proposta de um sistema de representação proporcional que apresentar em Portugal. Apresentou no Parlamento, mas, entretanto, o governo caiu e nunca foi debatido esse projeto. Anos mais tarde, ou seja, no mesmo ano em que António Cândido defende a sua tese de doutoramento em Coimbra, José Luceno de Castro, na altura não era o chefe do Partido Progressista, porque ainda era um outro, Anselmo Branco Canfrã, mas era um dos principais dirigentes do Partido Progressista, apresenta no Parlamento uma nova versão do sistema de representação proporcional que
tinha variantes e diferenças que agora não vou, obviamente, abordar aqui, em relação àquela que tinha sido apresentada anteriormente pelo Bispo de Viseu. Mas o que é certo é que a representação proporcional não era uma questão desconhecida dos políticos na época. E houve políticos monárquicos, não estamos a falar sequer de políticos republicanos, porque, posteriormente, os monárquicos abandonaram a questão da representação proporcional e ela foi, digamos assim, hasteada, sobretudo pelos republicanos. Mas isso é outra história que ficará para outra conferência que se organize noutro momento. Bom, e o que é que António Cândido irá defender? Ele vai defender, precisamente, as grandes virtudes do sistema de representação proporcional. Nomeadamente uma modalidade que era preconizada por uma associação reformista de Genebra, era assim chamada, que foi fundada por um senhor chamado Ernest Naville e que teve um grande papel também na Europa na difusão do princípio da representação proporcional, difundindo opúsculos, folhetos e, portanto, fazendo conferências, percorrendo várias cidades a fazer conferências em defesa da representação proporcional. E o que é que António Cândido vai defender, digamos assim, essa solução? E, no caso dessa solução não ser viável, defende uma solução um pouco mais moderada, mais edulcorada, que é aquilo que se chamava na época o sistema de voto limitado, que foi, sim, aplicado em Portugal e desde logo em 1884 e foi, digamos, aliás, o sistema de voto entre 1884 e o fim da República foi o sistema de voto, digamos, mais valorizado pelas elites políticas portuguesas, tanto monárquicas como republicanas, na prática. O sistema de voto limitado era um sistema que permitia uma representação das minorias, mas que era fixada previamente. Um exemplo, um círculo eleitoral elegia 3 deputados, as listas só podiam conter um máximo de 2 nomes, portanto havia sempre havia um outro partido que podia conquistar, digamos, a chamada minoria. Bom, António Cândido, percebendo que a adoção de um princípio de representação proporcional, porque reparem, qual foi o primeiro país a adotar a representação proporcional em termos concretos, práticos, para uma eleição da Câmara dos Deputados? Foi a Bélgica, em 1899. Portanto, até aí não havia nenhuma experiência acumulada com este sistema eleitoral. As suas virtudes eram debatidas do ponto de vista teórico e abstrato, mas não havia nenhuma experiência concreta. Bom, e, portanto, António Cândido, prevendo ou antecipando que essa solução podia encontrar resistências, propunha como solução alternativa essa questão do voto limitado ou sistema de lista incompleta, como se chamava então em Portugal. E porquê é que António Cândido propunha esta solução? E vou inventariar, e termino aqui, vou inventariar aquilo que eram as vantagens que ele atribuía a este sistema de representação proporcional ou ao sistema de voto limitado, porque quer um, quer outro tinham que ser aplicados em círculos plurinominais, ou seja, círculos que elegem 2 ou mais deputados. Bom, por contraponto aos círculos uninominais que elegem apenas um deputado. E quais são essas vantagens? Alguma desta argumentação é decalcada, digamos assim, da argumentação de Stuart Mill e dos principais proporcionalistas da época, Naville, a que eu fiz referência há pouco, etc. Quais são essas vantagens? A primeira é porque esses sistemas asseguram um princípio de justiça eleitoral. O Parlamento, como ele diz, deve refletir uma imagem fiel da sociedade. E, portanto, dito de outras palavras, deve refletir as diversas correntes de opinião que possam existir numa sociedade. E, portanto, assegura a justiça eleitoral de forma melhor, enfim, assegura mais ou melhor a justiça eleitoral do que um sistema maioritário. Por garantir a presença das minorias no Parlamento, assegura, portanto, a formação de parlamentos plurais e mais dinâmicos, porque são parlamentos onde diversas opiniões se podem contrapor e isso é, digamos, admitido, é um axioma das doutrinas liberais e democráticas que isso assegura, digamos assim, uma maior vitalidade no debate, a busca de melhores soluções, etc. Um terceiro elemento interessante, porque estudos recentes vêm confirmar isso, é que estimula a participação eleitoral.
estudos recentes, vários estudos recentes publicados nos últimos anos, mostram que os índices de participação eleitoral são tendencialmente mais elevados em sistemas políticos com representação proporcional do que com representação maioritária. A razão percebe-se porque as minorias, aqueles que se sentem em minoria, consideram que o seu voto é inútil num sistema maioritário e num sistema proporcional há uma probabilidade, ainda que remota, de poderem eleger representantes. Bom, e portanto, estimula a participação eleitoral. Estimula, e este remete para a questão que eu mencionei no início da minha apresentação, estimula a formação de partidos organizados e disciplinados. Escreve António Cândido, não é indiferente à organização dos partidos o modo de fazer as eleições. E, portanto, numa época em que, repito, os partidos eram instituições muito incipientes, António Cândido achava que era importantíssimo encontrar um sistema eleitoral que contribuísse para reforçar a coesão organizativa e a identidade programática dos partidos. Porquê? Porque ele considerava também, e isto é comum, digamos assim, na literatura em defesa da representação proporcional e dos largos círculos eleitorais, é que esses círculos estimulavam o debate de ideias, ou, como ele dizia, os princípios tomam o lugar dos indivíduos. Vota-se em programas e não em pessoas. Podemos dizer que isto não é bem assim, que as coisas são mais complexas, mas na literatura, sem dúvida, esta é uma ideia clara que nos sistemas baseados em círculos pluriminais, círculos mais amplos, há um debate mais de natureza programática do que um debate onde os interesses pessoais possam, digamos assim, a avaliação das pessoas possa ter uma proeminência. Por último, António Cândido refere algo que Stuart Mill também refere, e que é a circunstância de os sistemas de representação proporcional terem sido, numa fase inicial, reivindicados, exigidos por partidos radicais, minoritários, e nomeadamente, por exemplo, os partidos socialistas ou alguns partidos republicanos radicais por essa Europa fora, hastearam como uma das suas bandeiras a de representação proporcional, o que é compreensível, era uma forma de garantir uma oportunidade de representação mínima no Parlamento. Mas o que Stuart Mill diz, e António Cândido vem reafirmar, é que os partidos tradicionais, mais conservadores, deviam também olhar com atenção para este mecanismo, porque ele podia ser uma medida preventiva para, digamos, acautelar o seu futuro, porque as maiorias de hoje podem ser as minorias da amanhã e vice-versa. E este aspecto é muito importante porque um grande politólogo norueguês, Stein Rocken, enfim, uma figura muito influente no campo da ciência política, ao analisar os sistemas eleitorais e a sua difusão na Europa, precisamente chamou a atenção para aquilo que ele designou como a ambiguidade funcional dos sistemas de representação proporcional. É porque eles podiam ser benéficos tanto para as minorias radicais em ascensão, como para os partidos conservadores em declínio. Bom, e portanto estes são alguns dos argumentos que António Cândido apresenta. Bom, espero que esta minha conferência não tenha sido muito maçadora, que as ideias tenham fluído com alguma articulação. Obviamente, um pequeno orador não se pode comparar a um orador sublime como o António Cândido, mas espero que, apesar de tudo, não tenham perdido o vosso tempo em estarem aqui. Muito obrigado. Com a autorização do Sr. Presidente da Câmara, damos por encerrada esta sessão. Agradecemos a vossa presença. Muito obrigada. Boa tarde.